No vídeo de hoje, o assunto é o desenvolvimento do bebê de 7 meses. Bom, você deve saber que tá rolando aqui no canal, né, uma série de desenvolvimento do bebê mês a mês até 1 aninho de idade. Quem tá curtindo, por favor, deixa o like aí. E eu quero saber, vocês querem que eu continue essa série até mais de 1 ano? Quem quiser, deixa nos comentários que eu vou atender o pedido de vocês. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui no vídeo é sobre a alimentação do bebê. Como é que é a alimentação do bebê de 7 meses? Bom, nos 7 meses o bebê já está se alimentando com sólidos. A introdução alimentar, ela começou aos 6 meses. Mas o que acontece? O bebê não está ainda 100% habituado a se alimentar com sólidos. Faz pouco tempo que ele começou a comer. Então é importante que você tenha paciência, porque pode ser que ele não coma tão rápido, que ele não tope experimentar tudo que você oferece, ou que ele não coma tudo que você ofereceu. Então, muito importante, tenha paciência. Outro motivo para você ter paciência nesse período é que o bebê pode vir a querer mexer muito na comida, amassar, a pegar, botar a mãozinha dentro do prato. Isso é normal, não se irrite com o bebê, né? Não perca a paciência. Isso é, inclusive, útil muitas vezes, né? O bebê é muito sensorial, então às vezes quando ele pega na comida, aumenta o interesse dele por levar aquilo na boca e ele acaba experimentando uma comida que de outra forma ele não iria experimentar. Inclusive aqui, deixo o meu pedido para você de assistir um vídeo que eu fiz sobre BLW, super interessante, que é uma técnica justamente onde a gente não dá comida pro bebê com papinha, né, através de papinha, mas a gente dá os pedaços pro bebê e o bebê come sozinho. Outra informação importante para dar sobre a alimentação dos 7 meses do bebê é que nesse período ele já tem que ter proteína nas suas refeições, né? Tanto no almoço quanto no jantar. E aí é a proteína que o pediatra indicar. Normalmente se começa pelo frango, aí depois peixe, depois carne vermelha, mas aí converse, né, com o pediatra, veja a orientação dele. Mas é importante já ter proteína nesse período. E outro detalhe também muito importante é não oferecer papinha processada ou batida no liquidificador, que é aquela papinha bem molinha, né, que antigamente, há muitos anos atrás, a gente costumava dar pro bebê. Hoje é importante que a papinha seja só preparada amassada com um garfo, né, e aos poucos que ela vá ficando mais pedaçuda. Inclusive, também convido para assistir um vídeo que tem aqui no canal que dá bastante dicas com relação a fazer papinha, né? Como fazer a papinha. Tem o card aqui para vocês assistirem. Como é que tá o sono do bebê com 7 meses? Com 7 meses, o bebê tá dormindo aí em torno de 14 horas por dia, né? E esse sono, ele é dividido entre o sono noturno e o sono diurno, né? As sonecas. Inclusive, aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre o sono por idade, né? A explicação de como é que funciona o sono em cada idade. Sugiro que vocês assistam, porque é bem interessante. Como é que tá o desenvolvimento motor do bebê de 7 meses? Nessa fase, o bebê já se senta sozinho, né? Inclusive, muitas vezes movendo o tronco para frente. Aí, outros bebês também, quando colocados de bruço, eles vão levantando, né, o tronco com as mãos para tentar ficar sentadinhos. Então também é uma evolução muito significativa deste período. O bebê de 7 meses, ele também já começa a se arrastar bastante para tentar alcançar algum objeto. E algo bem característico, né, é justamente essa questão da locomoção, da movimentação. Então o bebê, ele tá se movimentando muito mais, mudando de posição muito mais. Ele tá sentado, ele se move para frente, ele tá de bruços, ele tenta levantar, ele tá de bruços, ele tenta se mover no lugar. A movimentação, ela está muito forte nessa fase, porque já é um ensaio, né, bem forte aí para o engatinhar, que deverá vir bem em breve. E outro detalhe aí bem importante também do desenvolvimento motor do bebê de 7 meses é que nessa fase a coordenação fina dele, ela está se aprimorando. Então é nessa fase que o bebê começa, né, intencionalmente a passar um objeto de uma mão para outra, e muitas vezes o bebê pode segurar um copinho, né, com as duas mãos e levar à boca. Então os copinhos de treinamento, que são aqueles que têm as duas, né, asinhas laterais, o bebê pode segurar e pode levar à boca nesse período. Como é que tá o desenvolvimento cognitivo do bebê aos 7 meses? Nesse período, o bebê, ele começa a conhecer e entender as partes do corpo dele. Então ele começa a perceber que tem nariz, que tem orelhas e que tem inclusive os órgãos genitais. Nessa fase também os bebês começam a testar, né, a autoridade dos pais. Então uma coisa assim bem marcante é o teste que o bebê faz quando tá se alimentando, né, no cadeirão. Então ele tá se alimentando, ele pega alguma coisa e tá,
joga no chão, para ver a reação dos pais. Então é uma forma de teste. E outra coisa também que o bebê acaba que acaba acontecendo muito, né, com o bebê nessa fase, é a questão da angústia que ele sente quando ele se separa dos pais. Então a fase da angústia da separação é algo bem característico de bebê nessa idade, né? Uma fase que deixa os pais de cabelos em pé, porque o bebê chora muito, o bebê não pode se afastar da mãe, principalmente, que ele entra em desespero. E eu fiz um vídeo muito completo, super explicativo, super útil, que você não pode deixar de assistir para entender direitinho como é que funciona a fase da angústia da separação. Tô deixando o card aqui, clica e assista. Outra coisa super interessante, né, do desenvolvimento cognitivo misturado aí com o desenvolvimento motor, é que o bebê tá começando a entender, né, a questão da presença do objeto dentro do ambiente tridimensional. Então, nessa fase, muitos bebês, eles já começam a brincar de encaixar coisas. Então, se tem um bloquinho, né, ou um potinho, o bebê já começa a entender que ele pode encaixar um outro potinho dentro dele e colocar um objeto dentro do outro. Como é que tá a dentição nessa fase? Comum, né, a gente falar que a dentição, ela começa a acontecer justamente na fase em que o bebê começa também a se alimentar, que vai precisar dos dentinhos aí, né, para comer os alimentos. Então, com 7 meses, é comum que já comecem a aparecer os 2 dentinhos inferiores, né, aqui do meio, e depois, aos poucos, vão surgindo os 2 superiores do meio e depois os 2 laterais. Mas começa mesmo aí por 7 meses a aparecerem os 2 de baixo aqui do meio, são os primeiros que começam a aparecer. Inclusive, também convido vocês a assistirem um vídeo bem rico aqui do canal, no qual eu falo, né, sobre o sintoma dos nascimentos dos dentinhos, que é justamente aquela fase também que o bebê fica mais irritado, alguns têm febre, têm dor de barriga, os pais não sabem o que tá acontecendo, o bebê dormia super bem, passou a não dormir nada, e aí os pais vão descobrir o que tá acontecendo nascendo o dentinho. Assista ao vídeo que eu fiz sobre esse assunto que vocês vão entender direitinho. Como é que tá a comunicação do bebê nessa fase? Nessa fase, o bebê está se comunicando muito já por expressões faciais, né? Então, as expressões que eles fazem, elas já têm um objetivo. Se lá no início, quando o bebê dava um sorriso, era um ato involuntário, aos 7 meses não é mais. Então, quando o bebê ele quer mostrar alegria, ele sorri, ele dá gritinhos, ele se movimenta. E se ele quer demonstrar insatisfação, ele fecha a cara, ele chora, tudo, né, com a intenção realmente de mostrar isso. O bebê também já começa a expressar a comunicação através de sílabas, né? Então ele já começa a falar muito pá, 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 ma, 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 da, que são sílabas, as primeiras sílabas que eles falam, né? Principalmente o pá, pá, pá e o ma, ma, ma são os mais simples para ele, então já começam também bem forte nessa fase. E o bebê, ele já começa a expressar alguns sons, né? Que são esses que eu falei, e a entender também alguns sons. Claro que eles não entendem todas as palavras, mas um comando que o bebê já começa a entender aos 7 meses é o comando do não. Então o não, o bebê já entende. Não necessariamente ele vai obedecer, mas ele já entende. Quais são as brincadeiras para o bebê de 7 meses? Gente, eu fiz um vídeo super completinho com todos os detalhes sobre as brincadeiras mais indicadas para essa idade, tá bem legal. Tem umas brincadeiras simples que ajudam muito no desenvolvimento, que dá para todo mundo colocar em prática em casa, e eu convido para vocês assistirem lá no vídeo que tá em detalhes. Mais um pedido, assistir o meu vídeo até aqui, vale a pena você deixar o like, vale a pena você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É inscrito no canal? Se inscreva também para receber o alerta de novos vídeos, só clicar aqui no nosso sininho, e se não é inscrito, bora se inscrever. Beijão e até a próxima!